Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos começar a utilizar o módulo 3, né, que é o módulo novo do terceiro bimestre. E aí nós vamos dar continuidade com o capítulo 5, tá? O módulo 3, ele começa no capítulo 5. O módulo 1 e o módulo 2, a gente viu o capítulo 1 e 2, 3 e 4. E agora, nesse módulo 3 aí, nós vamos começar pelo capítulo 5, que é uma matéria que a gente já viu em anos anteriores. Algumas informações a gente já conhece, porém... Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que ela também toca. Porém, nós vamos conhecer algumas informações novas hoje também. Só que antes da gente pegar o livro e abrir na página que a gente vai começar, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, que é comum a todas as religiões, para que a gente tenha uma boa aula, um excelente final de semana, né? O final de semana está se aproximando, hoje é sexta-feira. Vocês saem cedo, daqui a pouco vão estar liberados, então a sexta-feira de vocês começa primeiro do que a minha, porque a minha só começa 12h50. Vocês hoje são privilegiados porque saem um pouquinho. Isso, só 12h50? Hoje eu estou aqui até 12h50. Quer dizer, na verdade... Todo dia você sai 12h50? Na verdade, todo dia. Quando eu venho para cá para a escola, eu só saio 12h50. Então... Às vezes eu libero vocês, mas eu ainda vou para outra turma ainda dar o restante das aulas. Vocês é que são privilegiados que saem cedo, em plena sexta-feira. Olha que coisa boa. Hoje tem recreio cedo? Não. Tudo do mesmo jeito. Só que vocês vão para o recreio, aí depois do recreio tem a minha aula de novo e aí depois vocês vão embora. Certo? Então vamos lá na nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Então, que tenhamos aí uma excelente sexta-feira. Que tudo corra bem. E eu tenho alguns recadinhos para dar. Esse bimestre, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O pessoal presencial recebeu isso aqui, não recebeu? Já? E o pessoal de casa tem que vir na escola para pegar, certo? Eu já peguei. Eu também, já peguei. Então, oi, Letícia. Professora, o simulado é para entregar quando? Dia 23 de agosto, o simulado. Isso. Vocês vão fazendo, né? Porque tem um pouquinho de cada disciplina, um pouquinho de cada questão aí das disciplinas, dos conteúdos que vocês estudaram no módulo 1 e no módulo 2. Então, vocês vão fazendo aos pouquinhos. Tem até o dia 23 para terminar de fazer e vir aqui na escola entregar, tá? Aí, o que a gente vai fazer esse bimestre? Nós vamos fazer esse simulado. Esse simulado, ele vale ponto. Quando vocês entregarem no dia 23... nós vamos corrigir, cada professor vai corrigir as suas questões, tá? Eu vou corrigir as minhas questões e eu vou passar uma atividade, uma pesquisa, depois que a gente vê essa parte de hoje do capítulo 5, eu vou passar uma pesquisa referente a esse conteúdo que a gente vai ver hoje, semana que vem, para completar com essa nota aqui. Então, essa nota vai funcionar como se fosse nota de trabalho. 5 pontos vai valer esse simulado e 5 pontos vai valer essa atividade que eu vou passar semana que vem. Aí eu vou passar semana que vem para vocês entregarem na outra semana.
tá? Não é nada difícil, é bem fácil, uma pesquisa para vocês procurarem umas figurazinhas sobre o assunto de hoje. Bem fácil, vai valer também 5 pontos, tá? Aí eu vou juntar esses dois, 5 mais 5, vai dar os 10 pontos do trabalho. Aí no final do mês, que vai ser, deixa eu ver aqui quando começa, eu já até recebi o calendário. No final do mês, ó, dia 23 de agosto, começam os testes. Aí nós vamos fazer os testes, que vai valer 10 também. E provavelmente, mais ou menos nessa época, sim, depois do dia 20 de setembro, nós vamos fazer a prova, tá? Então, finalzinho de agosto vai ser o teste. E finalzinho de setembro vai ser a prova. Professora. E esses trabalhos aí pelo meio do caminho, tá? Até o dia 23, vocês têm para entregar esse simulado e na semana que vem eu vou passar uma outra atividade. Bom dia. Laura Marizei? Professora, eu entrei agora. Perdi alguma coisa? Já vou te falar já, Bruno. Só um instantinho que eu vou só responder aqui o que... As provas eu ainda não sei. Os testes vão ser online, vai ser lá na plataforma. Tá? O teste eu já sei porque eu recebi o calendário ontem. Agora, da prova, que vai ser em setembro, aí eu ainda não sei. Tá? Tia Beth ainda deve decidir. Bruno, você já pegou isso aqui na escola, o simulado? Não. Não? Então, eu estava falando sobre isso. O pessoal que está online tem que vir na escola, pegar esse caderninho, ó, é um caderninho com várias questões referente, ó, tem de português, aí depois tem de matemática, tem de inglês, tem de geografia, tem de ciências, tem um pouquinho de cada coisa. Vocês que estão online vão ter que vir aqui na escola buscar esse simulado. Quem já pegou, tudo bem. Para resolver essas questões e devolver na escola até o dia 23. Aí eu estava falando para a turma aqui que essa atividade está valendo ponto. O meu está valendo 5 pontos. Tá? Cada professor vai atribuir o ponto que ele quiser. Tá? E aí depois ele vai passar uma outra atividade para vocês também. O meu vale 5, porque eu vou passar depois uma pesquisa valendo mais 5. Então, semana que vem, depois que a gente ver a matéria de hoje, semana que vem eu vou passar uma pesquisa e vocês vão fazer no caderno mesmo, não é para me entregar, tá? Vai colar no caderno. Quem tiver aqui, eu vou ver aqui pessoalmente, e quem tiver em casa vai me mostrar pela câmera, igual a gente faz quando a gente desenha alguma coisa, ou quando eu dou o visto no caderno de programa de saúde. Aí me mostra a pesquisa pela câmera do computador ou do celular, tá? Mas não precisa me entregar. Semana que vem eu vou explicar direitinho como que vocês vão fazer e vocês vão deixar no caderno de vocês. Vocês vão colar no caderno de vocês. Feito isso, vão ganhar mais 5 pontos. Então, o simulado vale 5 e essa pesquisa vai valer mais 5. Tá? E depois eu vou juntar a nota do teste com a nota da prova. Vou somar as 3 notas e vou dividir por 3. Aí vai sair a média de vocês que vai vir lá no boletim. Certo? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Vamos que hoje a gente tem bastante trabalho. A página que a gente vai começar hoje é a 210. O módulo 3 de Ciências começa na página 210. Professora, Oi. sempre cai coisa no meu aniversário. Meu aniversário é esse mês, então vai começar um montão de teste em cima de teste. O teste começa dia 23. Ah, depois vai chegando meu aniversário, é 28. Dia 28? É. Deixa eu ver se tem teste no dia 28. Espera aí. Será que vai ter teste no dia do seu aniversário? Ah, não pode, não pode. Eu vou faltar Ah, aula. não, seu aniversário é sábado. Que bom.
Que bom. E o meu amanhã. Mas dia 27 tem. O tio de Nicole é amanhã. Ela falou. Ah, de Nicole é amanhã? Que E maravilha. ainda bem que caiu sábado. Não, termina dia... Acho que termina em agosto mesmo. Simulado e não tem Primeiro, resposta. página 210. Vou colocar lá para vocês, ó. 210. Esse conteúdo que a gente vai ver, Tio, você está apresentando alguma coisa? vocês já viram eles. Oi? Você está apresentando alguma coisa? Ainda não, estou colocando agora. Peraí. Estou entrando ainda no livro. É que às vezes demora um pouquinho aqui. Ó, agora eu estou apresentando. Vê se vai chegar aí em vocês. Foi. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Bom, o capítulo 5, ele começa falando Ô, sobre... tia, Oi. a Maria Eduarda botou no chat que é para ver a pergunta dela lá em cima. Peraí, então. Ah, sim, é. O simulado é o próprio cartão resposta, tá? Vocês vão marcar nele a resposta correta. E quando vocês vierem entregar no dia 23, vocês vão entregar esse caderninho todo de volta, tá? Não tem cartão resposta, não. Vocês vão marcar direto nele. Boa pergunta, Maria Eduarda. Mais alguém tem alguma dúvida sobre o simulado? 210. Então, vamos lá. Bom, então esse capítulo 5, ele começa falando sobre a água, tá? Nós já sabemos várias informações sobre ela. Até porque a gente já comentou que, na verdade, o nosso planeta ele é chamado de Terra, mas se a gente observar essa figura aqui, ó, vou aumentar para vocês. Exatamente, poderia se chamar água, né? Porque olha a quantidade de parte azul que representa a água, tem, e olha a quantidade de terra que tem. A proporção de água é muito maior do que a de terra. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram a figura do planeta para a gente poder observar isso, que a gente já tinha observado em outros anos. E ele colocou um gráfico, que geralmente vocês estudam isso em matemática, um gráfico de pizza, com a porcentagem, que vocês também estudam em matemática isso, da quantidade de água referente ao planeta e a quantidade de terra, ó, a quantidade de solo que tem o planeta. Então, se a gente pudesse calcular mais ou menos isso aí em partes, né? Olha a quantidade que tem de água, que é mais ou menos aí 3/4, né? Se a gente dividir esse planeta em 4, 3/4 dele seria de água
e apenas 1/4 seria de terra. Tá? A quantidade de terra, os continentes, é uma proporção bem menor do que a proporção de água. Mas, na hora de colocar o nome do planeta, colocaram o nome de planeta Terra, né? Que é a menor porção. Mas tudo bem. E aí a gente começou a estudar dessa maneira. Isso. Em alguns comerciais aparecem assim, né? Planeta Terra, planeta Água, né? Por conta dessa quantidade que a gente tem de água. E aí, aqui embaixo, ó, depois dessa figura da Terra e dessa representação aí em porcentagem da quantidade de água, nós temos, ó, mais 3 figuras relacionadas a esse tema também. E pede para a gente observar essas 3 figuras, porque nelas representam ambientes diferentes. Todos esses ambientes possuem água, porém em estados diferentes. E a gente já estudou isso também, e eu tenho certeza que vocês lembram. Quais são os 3 estados físicos da água? Líquido, sólido e gasoso. Isso aí, sólido, líquido e gasoso. É exatamente o que está sendo representado nessas figuras. Fala, Daniel. Falando de água, né? Pode beber água, pode. Bom, é uma cachoeira, ó. Na segunda opção, na letra B, né? É as cataratas lá de Foz do Iguaçu. Na primeira, a gente tem um iceberg. Lembrando que esse iceberg não é só essa porção aqui de cima, né? Embaixo é um bloco gigantesco. Eu sei disso, tia. Isso aí, geralmente embaixo é muito maior. Se a gente está vendo em cima nesse formato, embaixo ele costuma ser muito maior, né? Porque embaixo é a base dele. E na C, ó, a gente tem uma fonte termal. Essa a gente não está acostumada a ver muito, a observar, já é um pouco mais difícil. Mas eles tiraram a foto, ó, de uma fonte termal lá nos Estados Unidos, tá? Para representar a água no estado gasoso, porque se a gente observar aí, tem umas fumacinhas saindo dessa água. Conseguem ver? No meu dá para ver, no de vocês devem dar também. Vamos ver quem está querendo entrar. João Pedro. No quadro não dá para ver muito, né? Porque a luz acaba cortando um pouco o efeito da foto. Realmente no quadro não dá para ver, não. E aqui também, na letra B, no quadro também não dá para perceber muito que é uma cascata, né? Bom, continuando então. Aí ele pergunta no número 2, ó. Quais são os principais estados físicos da água em cada um dos ambientes apresentados acima? Na letra A. Sólido. Sólido, muito bem. Se vocês quiserem colocar aqui em cima, ó, até pode. E na letra B? Líquido. Isso. E na C? Gasoso. Muito bem. No trabalho que vocês vão fazer semana que vem, que eu vou passar para vocês semana que vem, vocês vão fazer exatamente isso, tá? Vocês vão procurar em revista, em jornal, em livros ou na internet, figuras, 2 figuras de cada, que representem a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? 2 figuras de cada estado. Mas eu vou passar isso com calma semana que vem. Mas se vocês já quiserem ir procurando, para adiantar, já podem ir procurando. Fala. Tia,
Eu prefiro que procure uma figura, mas quem não tiver livro antigo em casa, livro mesmo de ciências, né, do segundo ano, do terceiro ano, que seja um livro antigo, que possa aproveitar a imagem, eu prefiro a imagem, mas se não tiver, aí pode desenhar, tá? Mas aí vai ter que também fazer No caderno, tia? no caderno, Aí vai ter que fazer também 2 desenhos de cada estado. 2 exemplos para o estado sólido, 2 exemplos para o estado líquido e 2 exemplos para o estado gasoso. Mas semana que vem eu passo isso direitinho no caderno para vocês copiarem, tá? Só se vocês quiserem ir adiantando, procurando aí as figuras, aí vocês já podem adiantar. Figura assim, dos 3 estados. Vai ser só isso? Só isso. Quem quiser fazer agora, adiantar, Pode. deixar guardado para Isso, já deixa guardado. Aí semana que vem, quando a gente copiar no caderno, você depois cola, tá? Quem quiser já ir adiantando. Bom, então vamos continuar. Aí depois ele coloca um textinho no final para a gente, com algumas informações para a gente entender, ó. Como você pode perceber, nas imagens e no gráfico acima, o planeta Terra apresenta a maior parte de sua superfície coberta por água. Além disso, uma das diferenças da Terra em relação aos outros planetas do Sistema Solar é que ela possui condições para a existência de água nos 3 Ô, estados. tia, Nicole perguntou se pode fazer na folha de ofício. Não, porque não vai me entregar esse trabalho, não. É para deixar no caderno. Eu vou ver no caderno. Tá? Para colar as folhas no caderno, as fotos no caderno. Eu vou passar semana que vem, tá? Semana que vem eu explico melhor. Quem não entendeu, semana que vem vai entender, que eu vou mostrar vou apresentar a tela, o enunciado, tudo bonitinho. 2 de cada. 2 do sólido, 2 do líquido e 2 do gasoso, tá? Não, essas aqui não, né? Diferente dessa. Senão fica muito fácil. Não precisa não, só botar a data, vai botar a data no caderno. Vou mostrar para vocês semana que vem. O enunciado que eu vou colocar. No trabalho, tia? No trabalho, E aí eu vou colocar 3 tópicos. O tópico do sólido, aí vocês vão colar as 2 figuras. O tópico do líquido, aí vocês vão colar as 2 figuras. Sim. 2 de cada, sim. Tá? Se não achar a figura, aí você desenha, tá? Aí ele continua. A presença de água no estado líquido é uma das condições essenciais para a existência de vida na Terra. Então, quando a gente fala de planetas, o que os cientistas estudam ao ir a outro planeta, né? Por exemplo, quando os cientistas eles mandam uma sonda espacial para Marte, por exemplo, que é o planeta que a gente mais estuda depois da Terra. Depois da Terra é o Marte. O que eles tentam buscar lá no planeta? Presença de água, né? A água é fundamental para que a gente tenha vida no planeta. Então, se os astrônomos eles estudam a presença de seres vivos em outros planetas, eles querem descobrir isso. Quem? Não. Se os astrônomos eles estudam a presença de seres vivos em outros planetas, para existir vida, a gente sabe que tem que ter água, tá? Então, antes deles procurarem qualquer ser vivo no planeta, eles procuram logo se tem algum resquício de água no planeta, porque se tiver água, a condição de ter um ser vivo lá é grande. Se puder, avisa quem está em casa, precisa me buscar o boletim e o simuladinho. O simulado eu já falei.
Já falei agora. Tia Beth mandou um recadinho também, que junto com o simulado vai vir o boletim, tá? Então, o pessoal de casa que ainda não veio buscar o simulado, vem buscar o simulado e vem buscar o boletim também, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Em Marte, por que eles estudam bastante Marte? Primeiro, porque está bem próximo da Terra, né? E segundo, que como ele está próximo, algumas características do planeta, eles podem ser características próximas à da Terra. Então, eles estão estudando, né, incansavelmente para ver se consegue descobrir alguma informação importante. Até então, não se descobriu nada com relação à vida ainda, nem em Marte e nem em outros planetas. Por enquanto, só a Terra apresenta vida e, por conta disso, a presença de água. E aqui, como a gente está estudando o planeta Terra, a gente já sabe que tem a água nesses 3 estados, tá? Tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. Mas em outro planeta, pode até haver água, mas só em um estado, ou em 2. Não necessariamente tem que ter nos 3, tá? Então, eles investigam exatamente isso. Fala, Daniel. Aí apareceu lá, que até que achou um planeta parecido com a Terra, só que está muito longe, tipo, demora 20 anos para chegar. As tecnologias que nós temos hoje, não, acho que Então, geralmente demora, né? Porque quando a gente desenha o sistema solar, que vocês já desenharam, a gente tem a impressão de que um planeta é pertinho do outro. Mas não, né? Quando uma sonda espacial sai daqui do planeta Terra para ir para Marte, leva muito tempo para chegar lá, tá? Então, a gente tem essa impressão porque é um desenho, é um esquema. Então, ali não está a distância real. Mas se a gente pudesse ter uma dimensão, são milhares de quilômetros de distância, é muita coisa. Então, leva vários dias, até meses, dependendo do planeta, ou anos, exatamente. Eu vi uma série na Netflix, eu não sei se ela foi o sistema solar, que eles iam passar 3 anos lá, aí 3 anos para ir, iam ficar mais 3 anos lá e 3 anos para voltar. É assim mesmo. Bom, até aqui, nessa página 210, todo mundo conseguiu entender isso? Tem alguém com alguma dúvida em alguma informação que apareceu aí? Essa parte é bem fácil. Depois começa a complicar um pouquinho, mas essa parte do início é fácil. Assim, uma hora lá é o quê? 5 horas aqui. Também tem diferença, sim. Bom, agora na 211. Exatamente. Bom, na 211, ele vai mostrar os ambientes do planeta que possuem água, tá? A gente sabe, que já viu lá na 210, que a quantidade de água do planeta é infinitamente maior do que a do solo, 77% de água. E aí a gente viu também que esses 77%, ele é dividido nesses 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Porém, a gente sabe também que, se a gente levar em consideração a parte líquida, a gente tem mares, rios, lagos, lagoas, né? Oceanos, isso tudo formando a parte líquida da água. E aí, se a gente levar em consideração a parte de água que a gente consegue utilizar
né, para benefício próprio, os seres vivos conseguem utilizar, é uma porção muito pequena. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem uma parte da água que está congelada, não dá para a gente usar. Uma parte da água é água salgada, também não dá para a gente usar. Embora, né, já descobriram uma técnica que dá para transformar água salgada em água potável, em água doce. Porém, é uma técnica, para o Brasil, é uma técnica ainda muito cara. Então, se algum dia a gente precisar realizar essa técnica, vai ser bem cara a água. Já é cara, né? Esse serviço já é caro, não é barato, porque se a gente desperdiçar, a conta de água vai lá em cima, né? Então, não é um serviço barato. A gente paga um valor pela quantidade de água que a gente usa. Então, quanto mais a gente usa, mais a gente paga. Quanto mais a gente desperdiça, mais a gente paga. Então, já não é um serviço muito barato. Se a gente tiver que fazer essa técnica, né, algum dia, se a água doce acabar, e que a gente já está vendo aí, né, que a gente já está numa situação assim meio complicada para produzir energia elétrica, né? Se algum dia vir a acabar, ferrou, foi o que o colega falou aqui, ferrou. Porque vai ser muito caro se a gente tiver que utilizar essa técnica de transformar a água do mar em água doce, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel? A água de poço? Então, mas a água de poço, não sei se você já reparou, quando as pessoas têm água de poço em casa, geralmente elas utilizam aquela água para algumas coisas, mas para beber não usa. Se o quê? Eu não confio muito Eu também não confio muito. Eu vi acabar água doce. Pô, eu não vai estar desesperado, eu queria saber se é. Não, com certeza, com certeza. Essas férias, eu fui com a água, foi igual ao show, aí eu vi, para beber água, não posso estar no consumo. Eu não tomo água de Por aqui, eu não sei se tem alguma casa, né? Alguém de vocês aí tem casa com poço. Mas, por exemplo, quando a gente vai... Não, mas aí a cisterna é da água que você recebe da cidade. É uma água tratada, não é a água de poço. Mas, assim, em regiões mais afastadas, nas regiões dos lagos, por exemplo, Maricá, Araruama, Cabo Frio, as pessoas usam muito água de poço, né? Por quê? Porque lá não tem tanta disponibilidade de água tratada, que é a água que a gente tem na nossa casa, da SEDAI, né? Como aqui. A água lá, primeiro que a água lá é muito mais cara do que a daqui. Aqui, se a conta de água mínima é 30 e poucos reais, que eu acho que aqui o valor é esse, 30 e pouco, lá, eu tenho uma casa lá em Araruama, lá o mínimo é 80 reais que você paga. 80 reais, é mais que o dobro, então é muito caro. Aí o que as pessoas fazem? Quase o triplo, na verdade. Aí o que as pessoas fazem lá? As pessoas têm a água de poço para lavar louça, tomar banho, dar descarga no banheiro, né? Lavar o quintal, essas coisas assim. E quando vai fazer comida ou beber, aí ou usa a água que vem da empresa, né, que é tratada, ou então quem não tem essa água, porque tem casas lá que não tem, só tem água do poço, compra aqueles galões para beber. Meu pai faz isso. Tá? Então, água tratada. Isso aí. As pessoas fazem assim, entendeu? Porque aí quem tem água de poço não paga nada, porque vem da natureza, né? Você faz
um buraco, coloca uma tubulação ali, coloca uma bomba e essa bomba puxa a água dali da terra e leva para a caixa d'água, não paga nada. Sai bem escura a água. Você tem que estar sempre utilizando aquele poço. Tipo, se vai sair escura mesmo, porque você não vai escorrer. E aí já vem até o peixe. As pessoas que moram mais afastadas, né? Antigamente, não hoje em dia, mas antigamente utilizavam muita água no rio, a água do rio. Iam até a beira do rio para lavar roupa, né? A pessoa que mora literalmente do lado do rio. Mas, não, assim, quando é uma fazenda, assim, antigamente utilizavam. Mas hoje em dia não é mais assim. Não, eu tenho o privilégio de morar do lado de uma rua. Tem uma rua. Esse lado é uma rua, esse aqui também. Do lado de uma rua tem uma rua. Que isso? Bom, agora vamos prestar atenção nesse pedacinho que a gente vai precisar marcar algumas coisinhas aí. Página 211. Podemos observar a água no estado líquido em diversos ambientes da Terra, como em rios, lagos, mares e oceanos, bem como em diversas situações cotidianas. Vamos marcar essa primeira frase aí. Quem não tiver um marca-texto, pode marcar de lápis, tá? Ó. Até aqui, até cotidiano. Já a água no estado sólido pode ser observada geralmente em ambientes onde predominam baixas temperaturas. As geleiras, a neve, os icebergs e as calotas polares são exemplos de água no estado sólido. Esse parágrafo que a gente está marcando é exatamente a pesquisa que vocês vão fazer. Aqui tem exemplos de figuras que vocês vão pesquisar. No estado líquido, vocês podem pesquisar uma imagem de um rio, de uma praia, né? Isso tudo vai estar representando a água no estado líquido. No livro, mostrava lá as cataratas, mas vocês podem procurar fotos diferentes. Então, pode ser um mar, pode ser um oceano, pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser um copo d'água, né? Porque a água está ali, vai estar no estado líquido, né? Que é a água potável que a gente utiliza. Do cubinho de gelo. Sim. Também pode, tá? No estado sólido, ele coloca as geleiras. Pode ser uma foto também que tenha as geleiras. Pode ser uma foto que tenha neve, que aparece alguma parte lá com neve. O iceberg já estava no livro, aí do iceberg não pode. Pode ser das calotas polares, tá? E pode ser, como o Vinícius falou, do cubinho de gelo. Tá bom? Aí ele continua. No nosso cotidiano, nem sempre notamos a presença de água no estado gasoso no ambiente em que frequentamos. Vamos marcar isso também. No entanto, fica. Sim. No entanto, ela está presente na atmosfera terrestre em proporções variáveis. É a quantidade de vapor
de água existente na atmosfera que determina a umidade do ar, por exemplo. Então, aqui nesse do vapor, o que vocês podem colocar? Vocês podem colocar chuveiro. Se o chuveiro estiver no quente, vai sair a fumacinha. Sim, pode. Uma chaleira fervendo água, que sai aquela fumacinha, né? Uma foto de uma panela cozinhando alguma coisa. Isso. Pode ser também a foto de uma nuvem, né? Porque ali também concentra vapor. Pode ser que mais? Vamos pensar. O livro colocou o quê? O livro colocou a fonte termal. Qual você falou? Qual? Sim, também. Então, vocês vão procurar. Vão procurando essa semana, até a semana que vem, 2 fotos com essas situações. Aí, agora... Oi? Pode repetir o que falou, porque quando você falou, travou muito pra mim. Melhorou. Nossa, não saiu nada aqui. Repete. Tia, ela perguntou se você pode repetir o que você disse antes, porque travou para ela. Repetir qual parte? A parte do vapor? Da água no estado de vapor? Não ouvi. Quando vocês forem pesquisar a figura, vocês podem pesquisar figuras com esses exemplos que a gente sublinhou aí, ó, no livro. Então, aí no livro, ele apresenta exemplos de água no estado líquido, exemplos de água no estado sólido e exemplos de água no estado gasoso. Só não pode ser figuras igual ao que já está na página 210. Vocês vão ter que pesquisar figuras diferentes, tá? Mas semana que vem eu vou explicar melhor para vocês. Eu vou trazer um modelo, vou fazer um modelo meu, e aí eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Agora? Agora, ó, a gente tem uma outra figura aí. Vê se vocês conseguem perceber que nesse gráfico é um gráfico diferente. É um gráfico todo de gotinhas, certo? E a maioria das gotinhas, elas estão branquinhas e só 2 gotinhas e metade dela, que são as 3 últimas, que estão de azul. Isso está querendo representar o quê? Ó? Eles pegaram 100 gotinhas, a cada 100 partes, 97,5, exatamente. 97,5 são de água subterrânea e 2,5, ó, de água, desculpa, 2,5 de águas de chuva, de lagoas, né? E águas subterrâneas também, não é só subterrânea. E o restante presente nos mares e nos oceanos. Então, foi o que a gente falou há alguns minutinhos atrás. A quantidade de água doce que a gente tem no planeta em relação à quantidade de água salgada, a de doce é muito menor, tá? Todas essas gotinhas brancas aí, que Vinícius respondeu aqui que é 97,5%, todas elas representam a água salgada do planeta. Só essas 2 gotinhas e meio, que é 2,5%, é que é responsável pela parte doce. Então, olha como que é desproporcional. São 197,5, porque são 97,5. 97, então, são 100 partes. 97,5 partes
é de água salgada, né? Está nos mares e nos oceanos. E do 2,5 de água doce, que aí são encontrados nos rios e nos lagos, que é a água que a gente utiliza. Quem levantou a mãozinha aí em casa? Quer falar alguma coisa? Pode. Não? Ninguém quer falar nada, não? Bom, então vamos continuar. Vou colocar essa informação aqui que Vinícius destacou aqui no cantinho. 97,5. Ô, tia, Oi, posso ir ao banheiro? pode. Salgada e 2,5% de água doce. Que sorte, hein? Não estourou, professor. Que sorte. Que bom que não estourou agora, só comi na hora. Se vocês quiserem colocar assim, ó, aí no cantinho, pode colocar. Tá? E aí ele coloca ó, mais 2 fotos para a gente observar. A foto de um rio, ou melhor, a foto de uma praia primeiro e depois a foto de um rio. Na foto da praia, a água salgada. Na foto do rio, a água doce. E aí, nesse textinho de cima, ele comenta sobre a quantidade de sais dissolvidos que tem na água. Por isso que a água ela é diferente. Na água salgada, ó, ela tem mais ou menos aí 35 gramas por litro de sal. Por isso que ela é mais salgada. Na água doce, ela também tem esses sais, só que é muito pouquinho, ó, é 0,5 grama por litro. Por isso que a gente não sente gosto nenhum. Tá? A gente viu já também numa aula aí anterior que ela não tem gosto, ela não tem cheiro, né? Ela não tem cor. Oi, é o Brasil. Faz divisa, sim. Quais 12 países da América do Sul faz divisa com o Brasil? Fala, o que você ia perguntar? E o Mar Morto? É salgado ou doce? Muito salgado. Muito. A concentração, se na... Por isso você fica assim, Isso. Se nessa praia aí a concentração é de 35, o dele deve ser mais que o dobro. É muito salgado. Tá? A pessoa botar aquilo ali, já me ensina mais, a língua já morreu. Ela dele pode ser salgado, mas... Quando você abre a boca no mar, aí você tem aquele gotinho de sal. Até aqui, nessa 211. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta referente a essa parte? Pessoal de casa? Não. Não? Então vamos para 212. Olha a 212, tem um outro gráfico também bem interessante, ó, para a gente observar também aí. Quando eu olho esses gráficos, chega a me dar uma dor no coração, porque às vezes eu vejo tanta gente desperdiçando água. Ah, de sal. Uhum. Bom, aí ó, nós temos um gráfico de novo de pizza representando a distribuição de água doce. Aí o que eles fizeram? Pegaram aqueles 2,5 lá da água doce e representaram aí no gráfico.
E aí, por que eu falei para vocês, quando eu vejo esses gráficos assim, dói até meu coração? Por quê? Principalmente aqui no caminho da escola, de vez em quando, eu observo muitas pessoas desperdiçando água, principalmente quando é verão. No inverno, nem tanto, porque está frio, as pessoas não gostam de mexer muito com água, não. Mas no verão, é assim, um absurdo. Às vezes eu venho andando, né, da Maria Rita para cá, e aí eu vejo as pessoas lavando a rua, molhando a rua. Molhando a rua para quê, gente? O que tem ali na rua que você precisa molhar? Né? Então, assim, desperdiçando. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter. Mas essa pessoa, ela não está pensando nisso. Então, às vezes, eu fico chateada, dá vontade de chegar e falar assim, geralmente até não são pessoas novas, não, são pessoas até idosas, às vezes dá até para entender, né, que não tem, assim, às vezes, muito esclarecimento, mas tem hora que eu tenho vontade de parar aquela pessoazinha ali e falar assim, meu senhor, guarda essa mangueira, tá lavando a rua para quê? Né? Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter. E vai ser todo mundo prejudicado. Então, se a gente começar a mudar a partir de agora, ainda dá tempo. A situação já está meio complicada, mas se a gente começar a fazer pequenos detalhes a partir de agora, a gente ainda vai conseguir resolver. Está escovando o dente? Fecha a torneira enquanto está escovando o dente. Está lavando a louça? Fecha a torneira enquanto está ensaboando a louça. Só abre quando for enxaguar. Né? Sim, exatamente. E vai piorar. Se a gente continuar com essas situações... Isso aí. Aqui já é assim, né? Quem mora em casa observa que a água não cai todo dia. Né? Cai um dia sim, um dia não, ou então cai 3 vezes na semana, né? A gente já está nesse esquema. Eu moro em condomínio, em apartamento, então eu não sinto muito isso, porque eu não sei quando entra água no meu condomínio. Né? Só os porteiros, o zelador, é que tem conhecimento disso. Mas quem mora em casa, os pais de vocês, com certeza sabem o dia que entra água, né, na rua de vocês. Exatamente. Porque não é todo dia que a gente tem esse abastecimento, né? É de tempo em tempo. Ou 3, geralmente, aqui em São Gonçalo, são 3 vezes por semana, tá? Então... Se a gente usa demais, se a gente desperdiça, a gente acaba ficando sem. Também gasta muito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem alguns lá que são assim clandestinos, né? É na beira da estrada. E aí não pode, nessas situações não podem, eles multam. Então, quando se tem um lava-jato, você tem que ter um local próprio, porque também polui o solo, né, com aquela espuma que usa para lavar. Então, também tem uma série de recomendações que a pessoa que tem um lava-jato tem que respeitar. Quando a gente vai para a região dos lagos, a gente não encontra lava-jato lá. Já repararam? Lá não pode ter. A gente vai para lá, quando a gente vai de férias, para Cabo Frio, sei lá, para algum lugar para lá, não tem, porque não pode ter lá. Aí o que acontece? A gente vem com o carro todo sujo, cheio de areia, para poder lavar aqui, porque lá não tem. Sim. Tá? Bom, aí com relação a esse gráfico aí, olha como que é desproporcional, gente. Esse gráfico representa só a água doce, tá? Essa parte azul, ó, é a água doce congelada, que a gente não consegue usar, tá? Então, aonde tá as calotas polares
Não, porque já viu como que é? Tem a geleira, tem as bocas. Isso. Não tem como derreter ela? Então, tem, mas vocês já viram aonde ela fica? Aonde? No meio do colado. No meio do colado. Aquela água que tem ali é o quê? Doce? Não, é salgada. Aí tu senta na frustração, né? Aí se derreter, ela até derrete, mas ela aumenta o nível do mar. A gente não consegue usar ela. Olha que problema. Se derretesse, a gente conseguisse usar, se fosse um rio aquilo ali, iria aumentar o nível do rio, a gente iria utilizar a água do rio, beleza. Mas não é mar. Tinha vontade de pegar por leite, mas o guindaste sim, chegar no estabelecimento. Seria muito bom se fosse assim, mas não é. Tá? Então, olha como que é preocupante. A gente tem água doce, mas 68,9% dela é congelada. Tá? Aí a gente tem, ó, 29,9% de água subterrânea. Tá? Ou seja, está debaixo da terra. Aí a gente tem aí, ó, um roxinho fininho que nem dá para ver. Eles tiveram que aumentar para a gente poder ver esse filetinho roxo que é dos rios e dos lagos. E a parte amarelinha de outros reservatórios. Então, resumindo esse gráfico aí, a parte que a gente mais usa é esse filetinho roxo, que quase não dá para ver, que é 0,3. Por isso, a gente não pode, por isso que está acabando e a gente não pode desperdiçar mais. Imagina. Por isso que eu falei para vocês que quando eu olho esse gráfico, parte o meu coração quando eu vejo o velhinho lá lavando a rua. Poderia, né? Eu acho que daqui a um tempo essas coisas elas vão começar a pessoa ser multada, alguma coisa, entendeu? Porque não tem condições. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, né? Isso já faz muito tempo. Mas tenho que uns 20 anos isso. Quando eu estava na faculdade, os professores falavam assim para mim: porque quando chegar em 2020, esse problema com água vai ser grave. Aí eu falava assim: mas 2020 ainda está muito longe, né? Eu fiz faculdade em 2000, então em 2020 faltava ainda 20 anos. Falei, ainda falta muita coisa. Agora, já estamos em 2021. Oi? Você tem 30 e pouco, não tem? Não, eu tenho 41. Você fez faculdade em 2000? Fiz faculdade em 2000. Então você deve ter o quê? 19 anos? Eu tinha 19 para 20, então, mais 20 anos. Estava com 20 quando eu entrei. Aí eu falava para eles, mas 20 anos, né? 2020, 20 anos, falta muito. Estamos em 2021 e olha aí o problema, né? Já começando a complicar, né? Fala, Letícia. Mas pelo jeito acertou, né? Acertou. Exatamente, acertou. A gente já tá sofrendo com isso, né? Em junho, quando foi no mês de junho, a gente já teve uma... Depois vocês perguntem os responsáveis de vocês. Em junho, no mês de junho, a gente já teve um aumento na conta de luz. Trocou, né, a bandeira. A gente está na bandeira vermelha 2 por conta da gente não ter água na usina hidrelétrica, né? Que a gente precisa de água na usina para poder transformar essa água em energia.
E aí esse nível da usina hidrelétrica estava abaixo do esperado. E aí, quando isso acontece, o que o governo faz? Ele tem que produzir energia, mas ele está com pouca água, né? Porque não chove, não está chovendo tanto assim. E o que ele faz? Para ele fazer com que a gente economize a energia, ele vai e aumenta a conta. Então, infelizmente, o brasileiro, ele só aprende assim, quando a gente paga por isso. Ih, vai para o governo. Vai uma parte para a empresa, né, que fornece o serviço, mais uma parte que dá conta, são os impostos, vai para o governo. Olha, nós estamos em 2021. Eu acredito que daqui a mais uns 10 anos, se a gente não fizer nada para mudar isso, tá? Se a gente não mudar os nossos hábitos, daqui a uns 10 anos, e isso passa muito rápido, a gente vai ter já estamos tendo, né, uma crise hídrica muito grande, mas vai piorar a situação. Então, mas o que eu falo para vocês? Por que a gente está tendo essa conversa aqui, essa aula aqui? A esperança são vocês. Porque se a gente educar uma criança para não desperdiçar, o adulto não, tá? Mas vocês, por exemplo, se vocês observarem um adulto fazendo alguma coisa de errada, vocês vão chegar e vocês vão falar. Não. Então, a esperança da mudança são vocês. Senão, a gente não teria intuito nenhum de conversar do jeito que a gente está conversando agora. Por isso eu não quero ter um filho antes de mundo. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Aí, se um dia ele é aplicado na saúde, na educação, entendeu? E nos serviços que o país proporciona aos habitantes. Só que aqui no Brasil, o governo ele não proporciona muita coisa, né? Se a gente, em consideração a outros países. Se a gente observar outros países, os familiares não precisam pagar a escola, não precisam pagar a internet, não precisam pagar TV a cabo, não precisa pagar nada disso. O governo ele disponibiliza tudo isso. Aqui não, aqui a gente tem o básico do básico. É uma escola pública precária, por isso que a gente está aqui, porque se a gente tivesse uma escola pública de qualidade, a gente não precisava estar aqui pagando uma escola, né? Exatamente. Os Estados Unidos, as melhores escolas são públicas, eles não pagam colégio, né? O hospital. Por que a gente tem um plano de saúde? Porque a gente sabe que se a gente não tiver e depender do hospital público, vai ter vaga, pode ter vaga um dia, mas também pode não ter, então a gente também paga por isso. Outros países não, nos Estados Unidos também você não paga nada pela saúde. E tem uma saúde de qualidade que aqui no Brasil tem, mas não é de qualidade. Entendeu? Então, infelizmente, aqui no Brasil a gente paga por tudo. Paga pela água, paga pela internet, paga pela escola, paga por tudo.
pelo transporte, exatamente. Ô, professora, quando eu era menor, eu pensava que daqui a 5 anos eu estaria andando no carro voador. Daqui a pouco, né, com essa tecnologia aí, pode ser. Ô, professora, tem que ser um O carro voador quando eu era 5 anos. Mas daqui a pouco... Eu não gosto nem de falar muito assim, não é possível, porque Se tem avião, vai ter do jeito que essa ciência está aí, de repente, algum dia a gente encontra um carro voador. Bom, mas vamos continuar aí na 212. Eu vou zerar o GTA 6 antes de amanhã. Bom, aí ele coloca aí algumas informações, ó. Do lado desse gráfico que a gente acabou de analisar. Como é possível observar na página anterior, a quantidade de água doce na Terra, gente, é reduzida. Daniel, quando comparada à quantidade de água salgada. Além disso, em torno de 68,9% da água doce é encontrado em geleiras, subsolos congelados e coberturas permanentes de gelo, ou seja, indisponível ao consumo humano. Veja ao lado a distribuição de água doce do planeta. Acabamos de ver esse gráfico aí. Além do que foi citado acima, outros fatores ajudam a reduzir ainda mais a quantidade de água disponível ao consumo humano. Entre esses fatores, podemos citar a poluição dos recursos hídricos e o desperdício de água. Então, a gente estava falando aí também nesse ponto do desperdício de água. Mas não comentamos que, além das pessoas desperdiçarem, elas ainda poluem, né? Já falei para vocês que, por exemplo, há 60 anos, 60 não, uns 70, eu acho, mais ou menos. Uns 70 anos atrás, se a gente observasse esse valão aqui do Aragãozinho, ele era um rio, limpinho e com peixinho ali. Sério? Sério? Aí, hoje em dia, o que a gente observa? O rio, a gente nem chama mais de rio, né? A gente chama de balão, porque olhando para ele ali, a gente não tem aspecto nenhum de rio. Ele é altamente poluído. Se existem alguns seres ali que ainda existem, sobrevivem, mas sobrevivem com muita dificuldade nesses valores daqui. Esse aqui do Aragãozinho, da Maria Rita. Já viu o quê? O pântano acentuado, eu cheiro. Então, ali as próprias pessoas, né? Poluem, jogam lixo ali. Depois elas reclamam, A minha né? tia falou que desde quando ela nasceu, aquele. Não tem quando você vai para Niterói, na BR? Tem um cheirão de. Sim, ali já está muito assoreado. Toda vez que eu vou para região cidade, tem alguma rua com balão que eu cheiro muito. Porque não era assim, né? Há alguns anos atrás não era dessa maneira. Bom, aí no número 3, está fazendo uma pergunta que a gente já respondeu também. Ó. O livro, ele coloca uma pergunta para a gente pensar, o que a gente já pensou e está discutindo aí durante a aula, que é de que maneira você pode contribuir para a preservação dos recursos hídricos. Então, o fator principal é evitar o desperdício, né? E o segundo fator principal é evitar a poluição. Então, se a gente fizer essas duas coisas,
a gente já contribui com a água do nosso planeta, evitando o desperdício e evitando a poluição. Fala, Daniela. Acontece isso, já vi isso também. Infelizmente acontece. No Rio, então, nas praias do Rio, você vê bastante isso. Tem a praia, aí tem aquelas tubulações em que o esgoto dos prédios, das casas próximas, sai na água da praia. Fala, Maria Augusta. Igual lá no iceberg. Tá? Pode estar de baixo para cima. Bom, aí a gente tem uma curiosidade. Ó, esse textinho aí é uma curiosidade. Tem. Ele coloca esse textinho aí falando dos cactos, porque existem alguns seres vivos, né, que conseguem fazer adaptações ao seu corpo para evitar a perda de água, né, ou então armazenar uma grande quantidade de água. Então, o livro citou aí o cacto, mas a gente tem um animal também que consegue fazer isso, que é o camelo, né? O cacto, quando ele tem disponibilidade de água, que é muito difícil, né? Porque nas regiões onde eles estão, chove pouco, mas quando chove, eles armazenam dentro do corpinho deles. Não sei se vocês já viram um cacto aberto. Ele é bem gelatinoso, bem molinho, né? Isso, porque ele armazena água dentro dele. Muito pouco, mas chove. Muito pouco. Não chega nem a ficar muito molhada, não, porque ela fica muito quente, né? Então. Eu nunca tinha cacto desse. Porque de dia é um calor insuportável, de noite um frio danado. Não tem assim um meio termo, né? E você acorda num lugar que, por exemplo, tem um montanha de areia. Você acorda tem uma montanha. Porque venta bastante também. Então, existem alguns seres, né, na natureza que tem essa capacidade de armazenar a água no corpo para que, quando precise utilizar, tenha essa água guardada. Então, um exemplo de um vegetal é o cacto. E o exemplo de um animal é o camelo, tá? Ele consegue armazenar uma grande quantidade de água. Quando ele bebe água, como ele não tem disponibilidade de beber toda hora, quando ele encontra água, ele bebe litros, ele consegue beber uma quantidade muito grande, e aí ele armazena isso dentro do corpo dele para ele viver aí um bom tempo sem água. O cacto é a mesma coisa. Até encontrar um oásis de novo? Isso, até encontrar um oásis de novo, exatamente. Tá? Ó. Então, a gente não, mas, por exemplo, no sertão, né, no Nordeste do país, onde tem uma seca muito grande em algumas regiões, lá em algumas cidades, né, no sertão mesmo, da Bahia, do Ceará, quem tem criação de animais, de boi, vaca, quando fica muito tempo sem chover no Nordeste, e lá tem muito cacto, o que eles fazem para os animais não morrerem? Eles pegam o cacto, descascam, tiram essa casca de fora, porque ela é toda de espinho, né?
eles descascam, aí deixam só a parte gelatinosa. Provavelmente, é. Não vi dessa edição, não vi, não. O humano também, o do humano eu não sei, não. O meu também, eu sei dos animais. Aí os donos desses animais, né? Quando eles percebem que os animais estão morrendo por falta de água, eles descascam o cacto e dão para eles comerem. Mas o humano eu não sabia que comia, não. Mas se mostrou no No Limite. Os animais eu sabia, porque eu já vi alguns documentários mostrando sobre isso. Aí eles só descascam, né? Porque tem essa parte dos espinhos, para não machucar o animal, e aí o animal come, acaba se alimentando e acaba obtendo a água também que está ali dentro, entendeu? Mas vamos continuar. Nossa aula está quase acabando. Na 213 agora. Isso. Lembra que eu falei para vocês? Vou mostrar aqui embaixo primeiro. Lembra? Oi, bom dia. Bom dia. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem como representar a água em fórmula química? E aí eu acho que a gente fez até um exercício já sobre isso, que a gente colocou essa informação aqui, ó. Aí tem esse bicho aqui, é o tardigrado. Ele pode viver, sei lá, vai falar você então. Ele é capaz de viver no espaço. Sim. Passa 248. Ele pula! Nessa página 213, nós temos... Então, vamos lá. Já que você perguntou, é porque você esqueceu. Quando a gente tem essa representação do H2O, a gente viu que essa parte aqui, ó, significa que a gente tem 2 hidrogênios e aqui, como não tem númerozinho nenhum, tem um O, que é exatamente o que está representado ali. Então, na molécula da água, para se formar a água, tem que ter 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, na água tem tanto hidrogênio quanto oxigênio. Tá? Por isso que a H2O pode ter significado oxigênio e água ao mesmo tempo. Aquela da garrafinha que você fala? Qualquer coisa. Tipo assim, H2O. Não, quando a gente... Não, H2O só pode significar água. Se a gente quiser representar o oxigênio ele é representado pelo O e o 2. É O2. Só o oxigênio. Tá? Não sei. Parece um O 2 aonde? também conhecido como Assim, ó. Você pode apresentar eles. Assim? Não, o dois pode ter um na minha mão agora, mas não tô vendo porque ele é. Tem sim. É representado assim. Aqui não. Porque aqui é o da água. O da água é um oxigênio só. É como se tivesse umzinho escondido ali. Tá? Aí juntou esses dois, virou água. Agora, o oxigênio, só o oxigênio, que é o ar que a gente respira, que está aqui, o gás que a gente respira do ar, aí ele é O2 e ele
O2. Pode. Ó. Eu não conseguia passar. Eu não conseguia passar. Falaram que você parece aquele bicho ali. Eu nunca vi com a barata, não. Eu já vi fazendo isso com a galinha. O2. Estranho. Ó, vamos continuar. Vou voltar lá para cima, então. Composição da água. Podemos? Número 4. Ó, descreva com suas palavras qual é a composição da água pura. Isso aí, H2O. Quem quiser escrever aí do lado. Minha mãe falava isso toda vez que eu fazia escola fazer uma prova. Se a gente tivesse que explicar isso aí, essa formulazinha H2O, a gente vai explicar da seguinte maneira. A gente vai dizer que a água, ela tem... Ó, vou até escrever aqui para se vocês quiserem anotar aí. 2 átomos. Isso. De hidrogênio. E um átomo Gás, oxigênio e gás hidrogênio. de oxigênio. Essa é a explicação, tá? Daquela fórmula ali que vocês anotaram em cima. 2 átomos de oxigênio. E um átomo de 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Ok? Gay-Lussac, o nome. É. É que ele está lendo o textinho aí de baixo. Aí ele pergunta no número 5, ó. Temos uma outra perguntinha aí. Com base no que foi dito acima, a água pura é uma substância ou uma mistura? Uma substância. Muito bem. Eu que falei para ti. A resposta diz aqui que Isso. Agora a gente vai ler esse textinho aí de cima. Substância. A água está presente em diversas situações do dia a dia do ser humano. E ao longo da história, diversos estudiosos e cientistas se empenharam em estudar esse componente do ambiente. Então, a gente já comentou, né? A gente usa a água para uma infinidade de coisas. O filósofo grego Empédocles, por volta de 490 anos antes de Cristo, e que 430 anos antes de Cristo, por exemplo, afirmou que tudo o que existe e ocupa lugar no espaço é composto de 4 elementos principais ou fundamentais: a água, o fogo, o ar e a terra, e suas combinações. Seria a mesma água um componente fundamental? Ao longo do tempo, hoje a gente sabe que sim, né? Mas até então, eles não sabiam, eles estavam estudando isso.
Ao longo do tempo, alguns experimentos científicos permitiram conhecer a composição da água, questionando as afirmações de Empédocles. O físico inglês Henry percebeu que durante uma reação química entre o gás oxigênio e o hidrogênio ocorria a produção de umidade. Ao repetir os experimentos feitos com Cavendish, o químico francês Lavoisier, vocês vão estudar isso lá no 9º ano, tá? Melhor. Relacionou a presença de umidade com a formação da água, ou seja, percebeu que a água era formada por uma combinação de gás oxigênio e gás hidrogênio. Apesar de conhecer a composição da água, Lavoisier não conseguiu determinar a proporção em que os gases se combinam para formar as moléculas de água. Foi somente no século XIX que o cientista francês, Gay-Lussac, é o sobrenome dele, né? Descobriu que a molécula de água é composta de 2 átomos de hidrogênio, foi o que a gente escreveu lá em cima, e 1 átomo de oxigênio. Veja abaixo as 2 maneiras de representar a molécula da água. Então, essa composição foi Gay-Lussac que conseguiu demonstrar isso. A composição, sim. Na verdade, a água já existia no planeta. Só que eles estudaram a composição, ou seja, eles descobriram de que ela era feita. Então, para se ter a água, hoje a gente sabe que a gente... que a gente tem que ter essa fórmula aí, do H2O. Se a não existisse, ele não teria existido com os dinossauros. Não, é H2O também. Porém, a concentração de sais é diferente. Tem uma concentração de sal maior. Mas se ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e o oxigênio, mas o hidrogênio só chegar e até vira, pela unidade até vira. Temos Daniel, César, temos 2 representações aí. A representação da fórmula química da água através de moléculas. Quando a gente fala de moléculas, são desenhos, tá? Então, a gente desenha o átomo de oxigênio um pouquinho maior, uma bolinha um pouquinho maior, e o átomo de hidrogênio, como são 2 menores. Isso. Na representação de oxigênio, acaba ficando maior. E tem como a gente escrever a fórmula estrutural, que é essa representação que está aí, 2 letrinhas H, que é o H2, e uma letrinha O, que é o O sozinho, né? Que só tem 1, tá? Então, se vocês vão entender isso melhor quando vocês estiverem lá no 9º ano. Se numa prova aparecer em forma de desenho, vocês sabem que é uma representação da molécula da água. Se aparecer em forma de letrinha, vocês sabem que é uma fórmula estrutural, mas isso só vai aparecer lá no 9º ano, tá? Aqui é só uma apresentação para vocês saberem que é assim que a gente representa. Química é só no 9º ano, que é essa parte aí. Só que aqui
está mostrando a parte química, porque a gente está falando da água. Também no nono ano, tá? Em vez de a gente, no nono ano, em vez de a gente ter ciências, a gente troca a ciência por química e física. Biologia é só no ensino médio. Aí no ensino médio vocês vão ter biologia, química e física. Tá? Bom, então vamos fazer a chamada que a nossa aula está acabando. Sim, sim. Ano que vem. Vou fazer a chamada agora, mas daqui a pouco eu volto, tá? Eu tenho mais uma aula. Adriele. Bruno. Presente. Carolina. César. Daniel Thierry. Gabriel Rezende. Giovana. Isabela. Presente. Ok, Isabela. João Pedro. Júlio César. Presente. Camille. Kathleen. Presente. Lara. Presente. Larissa Alves. Laura. Letícia. Levi. Presente. Luane. Presente. Maria Augusta. Marina. Ah, não. Maria Falei, Maria Eduarda. Ok, Maria Eduarda. Marina. Presente. Mateus. Presente. Micaela. Nicole. Presente. Oliver. Pablo. Pedro Henrique. Presente, tia. Ok, Pedro. Rian. Rian hoje não tá, né? Eu não escutei a voz de Rian hoje. Não, professora, eu tô presente. Nossa, você tá tão quietinho hoje. Pensei que você não tava aí. Não, Tá eu tô aí. aqui. Presente. Tiago. Botou no chat. Ok, Tiago. Vinícius. Yasmin. Daniel. Daniel Rocha. E Maria Vitória. Cadê Maria Vitória? Ela estava aí, cadê ela? Ela botou no chat, tia Maria Vitória. Ah, agora que eu vi. Ah, eu estava procurando ela aqui na lista e agora eu vi. Bom, então, vocês vão ter aula com o tio Júnior agora, mas daqui a pouquinho eu volto, tá? Depois do recreio. Você me chamou? E eu te chamei, mas você não respondeu. Peraí que eu vou colocar a presença para você. Ai, desculpa, porque meu áudio ficou travando. Tá, coloquei, Yasmin. Aí daqui a pouco eu volto para a gente ter a aula de programa de saúde, tá bom? Aí
Aí a gente vai usar o Tá caderno. bom. Tá bom. Prepara o caderno aí que a gente vai usar o caderno. Tchau, professora. Até daqui a pouco.